Fala galera, aqui é o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zou CRM e esse é o Vamos de Vendas, um podcast dedicado para líderes comerciais que querem elevar a sua operação para um novo patamar. Toda semana tem um novo episódio aqui no canal com o objetivo de trazer para vocês as maiores novidades do mundo de vendas, então se você estiver ouvindo a gente agora, não deixa de favoritar esse canal ou acionar o sininho aí para toda vez que sair um novo episódio, você ser o primeiro a saber. Não deixa também de seguir Vamos de Vendas Podcast, Zorro Brasil e também me segue lá no Instagram, @gupagoto. O nosso episódio de hoje vai ser sobre a janela de oportunidade se abriu. Como escalar vendas quando o timing é perfeito. E para isso a gente trouxe aqui um cara que passou por algumas empresas que viveram essa emoção da escalada, né? Meu grande amigo aqui, Ricardo Peta, ele que começou a trajetória dele na Câmara Americana, né, na AmCham, trabalhou na Whirlpool, né, foi empresa lá de eletrodomésticos, depois foi para o mercado de mídia, na Verizon, passou por Google muito tempo, teve na XP como Head de Growth, ficou um período aí sabático, consultoria, estudando e aproveitando, descansando um pouco a cabeça também, para voltar para mais um, vamos chamar ali o olho do furacão, como head de vendas do iFood Benefícios. Rica, grande prazer ter você aqui com a gente, cara, para a gente falar um pouquinho sobre como é viver nessas empresas onde, cara, tudo é para ontem, o mercado tá latente, muita oportunidade, cara. Pô, muito legal, Gu, assim, tô bem feliz quando você me mandou a mensagem, eu fiquei bastante contente de poder, fazer parte, de estar aqui, não só pela nossa relação, amizade, Osh também, mas, cara, por tudo que você representa para esse universo, e poder bater esse papo, cara, muito, muito legal, assim, obrigado pelo convite, tô bem feliz. Bom, muito bom, cara. Você acha que a gente, até quando eu te fiz o convite, né, principalmente pelo momento que você está vivendo aí no iFood Benefícios, né, que é um braço novo de uma estratégia de ecossistema, que acho que Aí, é um caminho onde muito dessas empresas por onde você passou viveram, né? Então, você passou por empresas onde parece que você estava no lugar certo na hora certa, né? Como a XP, que pô, dominou esse mercado dos agentes autônomos, o Google, que é o Google, né? E agora você está no iFood, que tem ali, pô, talvez uma das empresas de tecnologia brasileiras que se tornou uma grande referência, não só no Brasil, como no mundo, né? Eh, eu queria ouvir primeiro de você, assim, qual que é a sensação como alguém de vendas de estar num contexto onde você tem uma oferta que está pronta, um mercado que está super aquecido, querendo comprar, e aí? É bom? O que que tem de bom, o que que tem de ruim nesse cenário? legal. Cara, primeiro assim, acho que falando do que isso entrega para a carreira, né, e daquilo que é pra gente como profissional, que trabalha na frente de vendas ou geração de receita, né, por assim dizer, até porque na XP eu não era vendas específico, eu tocava área de growth marketing, mas toda a parte de aquisição de clientes estava com o meu time. A primeira coisa é um puta privilégio, né, você poder estar nessas operações. E aí, acho que dentro da minha trajetória, essas últimas empresas mais dentro da nova economia, né, então toda a minha trajetória em mídia, né, Verizon, Google, XP, agora iFood, chama muito aos olhos. Mas eu fiquei 8 anos na Whirlpool, num mundo ainda off, em que eu também estava no olho do furacão, Brastemp e Consul, na época Né, da estava surgindo expansão. o e-commerce, né, Estava surgindo e-commerce, eu liderei o e-commerce B2B ali, a criação do canal, na a época gestão do IP. do IPI, então assim, uma série de coisas que vão dentro disso. Então acho que a primeira coisa é um puta privilégio. E aí daquelas coisas da vida, né, Pagotto, eu já tinha consciência desse privilégio, mas eu fui ter mais ainda nesses 2 anos em que eu empreendi, e aí só para dar um contexto, né, depois que eu saí da XP, eu queria ir para os Estados Unidos estudar, eu saí ali no começo do ano e eu ia no meio do ano. Então eu não queria entrar em nenhuma operação e por isso eu montei uma consultoria de receita. Então atendi empresas com viés de vendas, de growth marketing. E quando eu voltei dos Estados Unidos, que foi 23, eu peguei um cenário, eu queria voltar para o mercado de tecnologia, eu peguei um cenário muito difícil. Primeiro ano dos layoffs das Big Techs, e eu, cara, fazia muita entrevista, conversava com muita gente, e foi um momento bem difícil. E aí é que me vem essa questão do privilégio, porque
Conversei com muitas empresas naquele momento, modelo de negócio legal, product market fit perfeito, tá lá, só que não estava no momento de crescer. Uhum. A Tinha o product market fit, mas não estava no timing, né, falta o timing dessa expansão. conjuntura não era para aquilo. Uhum. Então eu também olhava e aí, né, naquela de, puta, procurar, você olha e fala: "Pô, eu queria entrar nessa operação", aí não dá certo, você fala: "Pô, que droga", mas, cara, talvez não seria legal. Uhum. Porque você tá lá com puta gás e às vezes o direcional estratégico da companhia naquele momento, seja uma startup scale-up, seja uma grande empresa, tá muito mais eficiência, Sim. tá muito mais reduzir custo, tá muito Vamos na mais volume de nossa coisa. mesma tocada e aumentar a margem. Então assim, cara, acho que a primeira coisa dessa tua pergunta é esse privilégio, assim, né, e poder ver isso, né, e ter vivido um momento também que não foi legal do ponto de vista de trajetória, mas que, como você sabe, e quem tá ouvindo também, entrega um puta de um aprendizado. Falando um pouco mais de negócio mesmo, né, e aí tem um conceito que é da Reforge que eu gosto muito, PMF todo mundo conhece, né, o Product Market Fit, beleza, então o produto tá adequado para aquele mercado, mas eles provocam muito ali na questão do Channel Market Fit, Uhum. do Model Market Fit, ou seja, por qual canal eu vou distribuir, com qual modelo de monetização eu vou distribuir, eh e isso é muito louco de poder ver que empresas, dessa forma aí, que você citou, as empresas onde eu passei, super estruturadas, com PMF muito claro, mas na hora que a gente aqui de vendas pega esse produto e precisa gerar receita, ou seja, efetivamente executar aquele go to market, provavelmente esses outros problemas quem tem que resolver somos nós. Então assim, tá tudo pronto, a janela se abriu, mas tem muito trabalho para fazer, tem muito ajuste para acontecer. E aqui eu tô falando ainda no nível estratégico, né. Uhum. Se a gente vai descer pra operação ali, né, processo, escalabilidade, ou seja, você começa a crescer muito rápido, isso gera uma série de outros pontos. Mas ainda no nível estratégico, tem muita coisa que, provavelmente vai cair no nosso prato aqui, independente do cargo, né, se você está em vendas, revenue, growth marketing, hoje em dia tá, assim. Pratinhos, os arames não estão todos amarrados, alguém vai ter que construir, né. É isso. Se você tá numa função de geração de receita, provavelmente esse tipo de coisa, vai cair no teu prato ali pra resolver. Então, acho que isso é uma coisa também pra desmistificar o "puta, tá tudo certo, mas até a página 2", entende. É isso, né, a gente vai falar um pouco, você tá no iFood Benefícios, né, que é um novo mercado que surgiu aqui no Brasil, a nova regulamentação do PAT, e o iFood não foi o primeiro player a entrar nisso, né, existiam outras empresas que começaram esse mercado, desbravaram, valeu vocês chegaram ali um pouquinho depois, aí teve que correr atrás até para se posicionar em termos de marca, né, então não é tudo simples, tem um mercado pronto, que tem aderência, e minha próxima pergunta até é um pouco sobre isso, porque essa história de você tem um produto que tem fit com o mercado, eh, você precisa estar preparado também operacionalmente, com oferta, com pessoas, com funding, para conseguir dar essa cadência, né. Eu vivi um pouco da minha trajetória nisso quando eu tive na Acreditas, eh, a operação que quando eu cheguei lá tinha 15 pessoas numa área de B2B, 2 anos depois tinha 240, né. Tinha R$ 1 bilhão em caixa para fazer a operação crescer, só que você tinha que transformar dinheiro em processo, cliente, carteira, gente, né, isso é muito doloroso. Então eu queria ouvir de você, como é que você acha que essas empresas, pelas que você passou e outras que também conseguiram surfar essa grande onda de estar no lugar certo na hora certa, como que essas empresas se preparam para conseguir viver esse momento? Você acha que é sorte ou que teve uma preparação ou uma olhar para o mercado está indo para essa tendência, eu já vou começar a preparar o terreno para a hora que for certo eu tenho, o caminho de entrada. Como Legal. como é que você viu isso nas empresas que você passou? É, assim, cara, eu tive a oportunidade, né, dessas empresas que eu passei, de serem empresas que, na sua essência, eram empresas de empreendedores. Por maiores que elas estivessem agora. Ah, mas o Google sim, começou numa garagem, tem 20 e poucos anos, 25 agora acho que completou. Então a essência tá muito ali. E dá para comparar inclusive o que é essa essência, o quanto disso do empreendedorismo tá presente no Google versus o que tá no iFood. Já adianto, no Google praticamente não tem mais, enquanto no iFood é parte essencial da cultura. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o que faz o PMF lá dar certo é a visão. Então assim, puta cara, tem o elemento sorte,
acho que sempre vai ter, né? Falar que ninguém. É que de vários empreendedores que têm a visão, vários dão errado e ninguém descobre. Aí alguns dão certo porque tiveram a visão que chegou no lugar E certo. aí são os outros elementos, mas tem aquele elemento, não dá para desconsiderar. Mas a visão eu acho que é o que mais pega, né? Então, eh, dá para falar do que foi o Google, e aí eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas o Google também não foi o primeiro buscador. Uhum. Né, acho que quando o Google foi lançado, ele era o 8º buscador nos Estados Unidos, Uhum. né, e ele fez um trabalho de ganhar mercado e tudo mais. Então Até no Brasil tinha o KD antes, né? exatamente, ele foi disruptando todos em função de aí muito mais de tecnologia e menos o go to market em si, né. Então assim, a visão ela vai entregar essa janela de oportunidade. Se a visão tá correta, essa janela ela vai se abrir. O desafio depois ele tá na execução, Hum. né. E aí, de novo, eu tô falando de empresas pelas quais eu passei já num momento lá na frente da curva, mas que em algum momento foram startups ou scale-ups, né, e que só chegaram ao tamanho que estão porque conseguiram executar. A gente podia fazer um outro podcast inteiro aqui só falando de processo, e acho que vale falar, né, pessoas, muito importante e tal. O que sustenta esse troço todo, cara, na minha visão, é a cultura. É você conseguir ter uma forma, bastante unificada de comunicar o que é a essência da empresa, a visão, a missão e como isso vai se desdobrar no dia a dia, pra garantir que essa loucura, porque de fato é uma loucura, ela produza resultado, né. Então assim, aí obviamente acho que eu vou estar um pouco mais enviesado pelo meu momento atual, pela cultura do iFood, mas, dá para dizer que isso pô, o XP tem uma cultura muito forte. O Google, apesar de ter mudado muito ao longo do tempo, também tem uma cultura, muito forte. E eu acho que isso é determinante, assim, né. E falando Dá pra pegar até, vai pegando, eu fiz empresas que estão fora do contexto que você falou, vamos pegar o próprio Nubank. O Nubank tem a sua cultura própria, fez uma disrupção no mercado, dos bancões e também conseguiu surfar, mas legal isso que você falou, né, da cultura com a comunicação atrelada com a visão para levar um bando de loucos pra esse caminho, né. exatamente. E aí, para aterrissar aqui dentro do nosso universo, isso vale para produto, a galera de tecnologia, desenvolvimento, isso vale para operações. Tem coisa mais importante do que comunicação para gerir um time de vendas? Então é isso, cara. Essencialmente, esse aspecto, né, quando a gente fala cultura, vale para a empresa inteira. Mas para fazer os loucos que de fato vão pegar isso e vão levar ao mercado, muitas vezes, né, abrindo o mercado e fazendo isso acontecer, isso é fundamental, inclusive, para o dia a dia, né. Então, isso é uma coisa que tem me ajudado muito, né. O iFood tem uma cultura muito forte, e eu me apoio muito naquilo que já é o alicerce da empresa para desdobrar para dentro do time, e isso me ajudar enquanto um gestor ali, uma liderança do time de vendas e fazer isso acontecer, entendeu? Agora, quais são os principais rituais que você viu de comunicação dentro dessas empresas? Óbvio que cada uma delas tem as suas características, né, vamos pegar um outro exemplo totalmente diferente aqui, né, pega lá uma cultura da Amazon, né. Cara, é um outro modelo de comunicação, não usa PowerPoint, tem os six pages lá, né, as 6 páginas das reuniões. O que que você viu, né, de rituais de comunicação para conseguir traduzir essa cultura para empresas que vão chegando em, pô, milhares de funcionários? Eu não assim, conheço um pouco desse acho que todo mundo conhece, né, um pouco desse dia a dia ali da Amazon, de como as coisas funcionam. Dá pra te dizer que eu vi, ritos e formas de fazer isso acontecer bastante similares. Lógico que cada um com as suas particularidades, né, e atendendo aquilo que o modelo de negócio, a maturidade da empresa, né. Então, o Google, por exemplo, você tinha e acho que tem até hoje, às segundas-feiras, 9h30 da manhã, a reunião de vendas. As 300 e poucas pessoas, todo mundo de vendas, independente do nível. Sala, Fábio Coelho, todos os diretores, os grandes direcionais, olha o painel de dados, de resultado e assim por diante. Na XP eu fazia a mesma coisa. Então era uma coisa menos, da companhia, como é, por exemplo, no Google, de novo, uma empresa que está um pouco mais madura do ponto de vista de gestão, né, e tudo mais, mas eu implementei. Então, o que eu vi se repetir são as cadências dentro do tempo, né. Então, cara, os resultados que eu preciso, entregar,
Eles têm uma cadência mensal, quarter ou semestral. A Whirlpool, por exemplo, tinha uma cadência mensal, até pelo modelo de negócio. Margem apertada, indústria, o que eu faço no fechamento do mês me direciona para o planejamento de produção de 15.000 pessoas na fábrica de Joinville, né? O iFood Benefícios, eu estou olhando no horizonte já de semestre. Então, a noção de em quanto tempo eu preciso entregar o resultado versus o meu plano e dividir, portanto, essa entrega em fatias menores para ir conseguindo acompanhando. Então, eu não vivi dinâmicas muito diferentes, mas, cara, via de regra, é um kickoff muito grande na semana, né? E os acompanhamentos aí sim, dentro desses períodos. Mas todas elas tinham um ritual de muita visibilidade, controle, acompanhamento de números de resultados. Ninguém cresceu assim, opa, Não. tá caindo pedido aqui. Não, a palavra é visibilidade. E aí, visibilidade não só nos ritos, mas a visibilidade empoderando a cadeia inteira, né? Então, até a ponta, puta, eu abri o telefone, eu sei quanto tá o meu número, o meu atingimento, o que eu preciso fazer, e o do meu time, o do meu subtime, o da área de vendas como um todo e da empresa. Ou seja, né, se a gente pegar as grandes empresas que conseguiram surfar grandes janelas de oportunidade, a gente está falando que XP, Google, iFood, todo mundo tinha rituais muito fortes de comunicação de resultado e controles dentro de cada time, dentro de cada um dos vendedores. Por mais que você esteja super preparado com super produto no mercado excelente, você tem que controlar ali na vírgula resultado dia a dia. Total, sem nenhuma dúvida. Agora, indo aqui para as dores, né, assim, eu brinco aqui da minha jornada lá na Acreditas de 3 anos, o pessoal fala de dores do crescimento, eu falo de sequelas do crescimento, né, porque você vai ganhando calo de tudo quanto é lado, você vai descobrindo que você pode levar porrada de tudo quanto é lado. E tem muita gente que olha de fora e fala: "Não, o mundo é lindo, para esses caras é tudo perfeito", né. E a realidade é que tem muita coisa sendo construída em paralelo, enquanto alguém foi lá e vendeu o sonho num post na rede social, comunicou não sei o que para o investidor e vem a galera atrás com a massa pegando fogo, né. Quais foram, assim, cara, nessa jornada, em todas essas empresas, quais foram as principais dores de crescimento que você viu, principalmente olhando ali para a parte de vendas, né. O que que você percebeu em comum nessas empresas que aceleravam muito rápido? A primeira delas, eu acho que diz respeito à comunicação interna. Eu não sei se você viveu isso, mas é uma frase que eu acabo falando bastante, e falei impressionantemente, acho que em todas as empresas em que eu passei, que muitas vezes é mais difícil vender internamente do que vender para o mercado. E quando você cresce muito rápido, e quando você tem que fazer esses ajustes que eu falei de canal ou mesmo de oferta, de novo, PMF tá ali pronto. A hora que você vai para a vida real, tem muito ajuste que é a gente como líder de venda que tem que fazer. Você obrigatoriamente tem que fazer os alinhamentos internos. Uhum. Essa é uma das primeiras dores, assim, e eu tive a oportunidade, de viver isso, acho que, cara, em todos os lugares que eu passei, com características diferentes, tá. Então, na Michan, estava começando minha carreira, fui para Ribeirão montar escritório. A estratégia que eu tinha que usar lá era diferente de São Paulo. Eu gastei mais tempo vendendo para São Paulo, que eu precisava fazer diferente, do que vendendo para o mercado o que era a proposta de valor. Na Whirlpool, montei o canal e-commerce, não existia. Eu passei muito mais tempo vendendo para dentro o que eu precisava fazer do que me relacionando. E assim sucessivamente. Então, até vou te dizer o exemplo do próprio Google, uma cultura já um pouco mais estabelecida. Um dos clientes que eu toquei ali, né, que eram as contas estratégicas, atendia um cliente, atendia 99 e o iFood. Fiquei os 2 anos ali, 99 e iFood. Cara, muita coisa diferente, que eu quis implementar, muitos alinhamentos, muitas conversas internas e muitas vendas internas, para conseguir aprovar coisas que não necessariamente estavam no plano das demais áreas. E você precisa das demais áreas muitas vezes para fazer essa execução, para fazer isso parar de pé. E ter a priorização, né, Exatamente. porque o time comercial, quando você está fazendo uma escalada de vendas no mundo B2B, principalmente, você está ouvindo o cliente, são seres humanos que estão ouvindo outros seres humanos, então você precisa conseguir ter escutativa para entender o que o cliente realmente quer, o que realmente é uma objeção, o que realmente precisa mudar.
Aí você precisa voltar para dentro de casa, que normalmente não tem recurso sobrando, traduzir para essa galera o problema, aí o pessoal vai te pedir para priorizar o que que eu faço primeiro, porque não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, para conseguir ir destravando. Eu tive um caso interessante, que, cara, tive uma época eu tinha uma máquina de aquisição de clientes de mais de 100 vendedores. E imagina que esses 100 vendedores estavam na rua, a gente vendia uma média de uns 120 clientes por mês, e a gente tinha um contratinho simples de 50 páginas, né. Imagina, cara, assim, cara, do dia 15, 20 pra frente, a minha discussão eu não trabalhava, era só conversa com o jurídico. E eu tentando traduzir pra dentro de casa: "Pessoal, vamos lá, a gente tem, 500 processos de vendas na rua, tem, imagina, 500 advogados lendo um contrato de 50 páginas. Qual que é o papel de um advogado? Encontrar brerolha. Problema em contrato. Cara, então assim, a briga pra fazer esse contrato sair de 50 páginas pra 5 era uma das maiores dores que eu vivi nesse processo. Só que é muito difícil você voltar para dentro de casa, porque a área de risco, ela tá preocupada com o quê? Com o risco, então não pode tirar essa cláusula, o cara então tudo isso, né, esse é um exemplo de coisas que você viveu e de conseguir traduzir. E é legal que você colocou como uma dor aqui de dores do crescimento, conseguir a velocidade dessa comunicação, porque não é assim, falar: "Pô, Pagoto, não é difícil você ir lá e chegar no jurídico e explicar que o contrato precisa ser reduzido". É, sim, mas é que em paralelo a isso, tem várias outras coisas que estão acontecendo, né, tem gente nova chegando no jurídico, gente nova chegando no seu time, trocentas milhões de outras coisas acontecendo, então o desafio de conseguir manter essa comunicação fluida enquanto várias coisas estão chegando, né. Sim, e no fim do dia é um processo de mudança, né. Se o jurídico está fazendo isso daquela forma, você propor ali, fazer diferente, porque vai te atender e vai te dar mais velocidade, ele vai ter que mudar. E aí tá um dos grandes erros que eu vejo, da abordagem do time de vendas, né, eh, e aí sejam os gestores mais sêniores ou o executivo que está na ponta, porque muitas vezes é ele que interage com essas outras áreas, de não fazer um processo de venda. Por isso que eu falei, um processo de venda interna. Quando a gente, como venda, senta na frente do cliente, qual que é o nosso primeiro objetivo? Ouvir. Ouvir a dor dele. Cara, o que você tá passando? Do que você tá passando, eu vou encaixar o que eu preciso e o que eu quero te vender, né, de uma forma bastante grosseira aqui. Aí quando eu chego no jurídico em operações, porque eu sou o cara de vendas que tá trazendo receita, eu chego no "Ô, faz aí". Cara, são pessoas, o processo é o mesmo. E eu aprendi isso, cara, a duras penas, assim, né, porque quando carreira toda em venda, você é moleque, quer entregar resultado, energia altíssima. É eu que vendo, eu que trago o dívida, eu que trago dinheiro pra essa bagaça, eu está no seu salário aí. Como que você não vai fazer? Eu não vou vender. E pô, então assim, cara, não vai funcionar dessa forma. E de novo, vale pra minha posição liderando o time inteiro da Ficha de Benefícios, vale para o meu executivo que tá na ponta que vai ter que destravar algumas coisas ali, porque eu também não posso ficar descendo toda hora pra resolver. Então, assim, falando de dor de crescimento, eu acho que essa é uma muito comum. De novo, acho que eu podia falar de processo, podia falar de pessoas, acho que tem outras várias coisas aqui que entram dentro desse jogo, mas, puta, cara, se eu pudesse jogar a luz, eu jogaria isso, porque vai acontecer. E tem um negócio que ela é interessante nisso aqui, né, muitas empresas têm o motion de crescimento, né, baseado no SLG, né, que é o Sales Led Growth. Perfeito. E tá tudo bem ter esse modelo, né, eu trabalhei na TOTVS muito tempo e era isso, cara, vamos lá, vende, depois a gente se vira para entregar e ir embora, né. Uhum. E a empresa tá aí onde tá, do tamanho que tá hoje. O que que é importante, né, no alinhamento da cultura com as demais áreas que C-level da companhia consiga traduzir para quem é produto, jurídico, financeiro, sistemas. Galera, a nossa cultura é vende, depois corre atrás. Tá todo mundo alinhado nisso? Porque senão fica um bando de maluco na área de vendas tentando vender, e aí você bate no compliance e a coisa não acontece. Você fala: "Pô, espera aí, gente", aí você começa a ter a galera começa a surtar, né. Você começa a ter uma galera pirando: "Pô, não vou fechar esse contrato porque o cara do meu compliance demora Não quer 10 dias pra dar uma resposta para o cliente". Aí você: "Pô, né". sei bastante sobre isso. É que no fim do dia é isso, né, Igor? Tá todo mundo certo. O cara do compliance, ele tá certo, ele tá fazendo o trabalho dele. O cara de operações, ele tá certo de não querer mudar um processo, porque processo é processo. E não dá pra ficar fazendo puxadinho. Então, assim, o cara do financeiro, muitas vezes, né, quando eu estava na Orpa, eu vendia para o varejo.
Vender para o varejo é falar de crédito. Eu passava muito mais Imagina quanto dinheiro a Whirlpool perdeu com a quebra das Americanas, né? estava mais lá, mas eu tive muitas conversas desse tipo. Pô, eu fazia muitas reuniões com a CFO da Whirlpool. Não era o quanto ele ia comprar, porque o sellout foi bom, essa parte já tinha ido, assim, cara, quanto você consegue liberar de crédito que a seguradora topa Aguenta. cobrir pra gente poder fazer o pedido? Eu passava muito mais tempo, né, nessa frente. Ela tá certa, ela tá fazendo dela, eu tô fazendo o meu. Então, cara, se tá todo mundo certo, o vendedor não pode quebrar o pau. Ele não pode querer impor, ele tem que vender. A gente faz isso pra fora, precisa fazer pra dentro, entendeu? Sim. Agora, um negócio que é muito interessante dessas empresas que estão em super crescimento é que qual que é o playbook normal de estratégia de go-to-market? Você escolhe uma oferta, um público e um canal e você super se especializa naquilo e bora, né? Assim, cara, foco total, super especialização, ganhar produtividade e tal. Quando você está num momento de mercado muito quente, tem ameaça de novos players entrando, eh, você tem um custo de oportunidade de deixar de fazer as coisas, né. Eu me lembro quando eu cheguei quando eu estava na Acreditas, eu fui conversar com o CEO e eu perguntei: "Olha, a gente pode atacar empresas pequenas, médias e grandes, com inbound, com outbound, qual por onde a gente começa?" Ele falou: "A gente vai para todos os lugares ao mesmo tempo, o mais rápido possível, porque o custo de você não dominar algum desses segmentos ou desses canais, pode ser que não entregue, não permitam que você, domine o mercado." Queria que você falasse um pouco do mercado que você está agora, né, do iFood Benefícios, que está tendo uma ebulição, né, veio uma mudança de paradigma, veio uma mudança de legislação, e cada player ali tem uma estratégia de posicionamento. Fala um pouco, pra galera aqui entender um pouco como que é o contexto desse mercado e como é que o iFood está endereçando isso. Tá, então eu vou gastar um tempinho aqui para dar o contexto, e aí eu aterrizo um pouco nisso que você comentou. É um mercado muito antigo, né, um mercado de 50 anos, que foi, até 5 anos atrás, dominado por basicamente 4 empresas. É um mercado que, desde que ele nasceu, é altamente regulado, né, então você tem uma legislação específica, o Ministério do Trabalho olha para isso, porque ele envolve uma parcela significativa daquilo que, de fato, é a economia brasileira, né, que é como os trabalhadores dentro da CLT se alimentam e Foi são para isso que surgiu o muitos, mercado. exatamente, foi daí que surgiu. Então, durante muito tempo, ele teve um arranjo muito específico, que é o famoso arranjo fechado, né, de meio de pagamento, ou seja, eu, tiqueteira, vou lá e credencio um determinado restaurante e eu cobro uma determinada taxa que, via de regra, é muito maior do que uma taxa normal de cartão. Com isso, dali eu tiro a minha margem e consigo ofertar, condições aí para as empresas. Então, era esse o cenário. Há uns anos atrás, essa E barreira. lembrando, né, que isso tudo surgiu quando o cartão de crédito não era uma realidade, né. Para quem é um pouco mais antigo vai lembrar que tinha lá o voucher, um voucher de R$ 7, daí veio o voucher de 3, né, com R$ 7 você conseguia comer, Ia comer, exatamente. Ou vender, né, porque quando você é estagiário, às vezes você fazia, ainda tinha um trade. tinha esse mercado paralelo. Abriu seu arranjo, né, então os cartões bandeirados passaram a poder, operar. Isso quer dizer que bandeiras como Elo, Visa e Master, para falar das maiores aqui do Brasil, poderiam emitir os cartões, e aí abriu-se espaço, para os inovadores, né. Então, foi aí que Caju, Flash, Swile e o iFood Benefícios entrar, tá. Então esse é o cenário onde, a gente tá inserido, né. Então, se tinha 100% de mercado, colocado na mão de basicamente 4, 5 empresas. E é tão interessante desse mercado, né, que a gente fala às vezes de sinônimos de categoria, e nesse mercado tinha 2 sinônimos de categoria, é o VR e o ticket, né. Exatamente, exatamente. E continuam, né, porque o brasileiro, puta, cara, é muito tempo, assim. Qual que é seu ticket? É iFood Benefícios, Exatamente isso, é exatamente isso. Mas esses anos pra cá, a informação que a gente tem, já é um mercado onde, você já tem 15% de market share na mão, desses inovadores, tá. Então esse é mais ou menos aqui o cenário. E por que que esse contexto é importante, né, porque aí foi o que você falou, bom, a janela ela abriu.
A visão já tinha sido dada, como a gente falou. Uhum. O produto, ele estava ali adequado àquele mercado. E depois eu falo um pouquinho do que é a nossa proposta de valor, né, como iFood Benefícios dentro do ecossistema como um todo. Mas estava adequado. Como é que eu acelero? Eu começo por aqui, né, eu começo no Enterprise, eu começo no SMB, eu é o que é a resposta do teu CEO para você. Cara, a gente começa tudo junto, ao mesmo tempo, O mais rápido o mais possível. rápido possível. E aí, eu acho que uma coisa que é muito legal, pelo menos a minha forma de enxergar isso, e não que atuar em vendas não tenha me dado, mas da minha fase ali do marketing, de growth marketing mesmo, de jornada digital, é a questão da atração. E quando você está pilotando campanha, que foi uma coisa muito que eu fiz ali, né, você pilota campanha, a jornada é 100% digital, você não tem um processo de vendas, mas você está gerando venda por ali. É muito test and learn, que vendas também tem, né, a gente Mas faz o digital é muito mais fácil e no mensurável. mais fácil, mensurável, você faz em períodos de tempo mais curto. E aqui o nome do jogo é atração, né, então, pô, eu vou para todos os lados com alguma consistência de processo, e aí leia-se proposta de valor adaptada para cada um dos targets, tal, tal, tal. Eu deixo aquele troço rodar e eu, aprendo o que que funcionou, o que que não funcionou e aonde tá me dando mais tração. Porque no fim do dia, não importa, né, eu tô dentro de um grupo gigante que, nos dá Tem todo outros negócios. e que nos dá todo o suporte para Uhum. buscar esse mercado, no fim do dia todo mundo precisa entregar resultado, que é crescimento com rentabilidade. Então eu preciso ir atrás daqueles mercados onde vão tracionando. E aí o nome do jogo aqui, aí falando um pouco do meu cenário, né, eu vou vai fazer 1 ano que eu cheguei no iFood Benefício, então a empresa já tinha acertado o PMF, já tinha ganhado tração, mas ainda você vê em determinados, tiers desse mercado que a gente vai melhor e outros que a gente ainda tem oportunidade. Então, vai para todo lado, entende a atração e você vai ter que fazer as correções de Aí rota. você vai apostando mais, opa, espera aí, mercado de capitais está rodando melhor, porque eu tenho mais penetração de rede de iFood, mais não sei o quê. Ou até mesmo de jornada. Vou te dar um exemplo do tema da moda, tá? Então, o nosso SMB, a gente está passando agora por um processo de, iarização da nossa jornada que a gente não tinha, né? Então, assim, beleza, tem um monte de solução no mercado, a gente até já trocou figurinhas sobre isso. Como é que eu boto isso numa operação que já tá rodando, tá? Uhum. Já tá rodando, já entrega resultado. Mas eu sei que se eu colocar algum layer ali Alguma coisa de produtividade vai aumentar. eu devo ganhar eficiência e, portanto, eu vou poder fazer mais com menos recurso, com menos mídia, com menos Se investimento. pôr em outro Eu lugar. vou fazer outra coisa. Não é trivial você inserir. Então, isso é um ajuste. Eu já tenho tração. Uhum. Como é que eu ganho mais tração? Né? Então, puta, de novo, daria para fazer um outro papo aqui só sobre inteligência artificial dentro do universo de vendas. Mas é isso, você começa com tudo e aí você vai ajustando, dado aquilo que você vê mais ou menos tração e o teu objetivo de negócio, né? E aí no fim é isso, né? A gente nunca vai ser só geração de receita, a gente nunca vai ser só vendas. Como é que o nosso papel está se conectando com a estratégia da empresa? Puta, cara, talvez tenha um ano, talvez tenha um semestre em que eu vou ter que apostar ou gerar mais tração em determinado target do mercado, porque dali eu tenho uma margem melhor. E é isso que eu preciso entregar. E depois, no outro ciclo, puta, cara, Mas eu já vou esquentando a próxima. exatamente. Então, acho que esse cenário de, cara, tá tudo pronto, por onde eu começo, muitas vezes, e nesse mercado em específico, E deixa eu conectar isso aqui, até para você continuar falando da proposta de valor aqui do iFood Benefícios. É um mercado grande, uma janela gigante de oportunidade que saiu e, naturalmente, tem muita concorrência. Tem os caras que estão tentando defender suas bases e tem os novos entrantes, né, que querem, conquistar a sua fatia. Eh, Como que fica essa relação com a concorrência? Porque, no final, né, o job to be done, né, a solução, seja das tiqueteiras tradicionais, sejam dos novos players, é viabilizar o pagamento ali do vale-refeição, do vale-alimentação desse colaborador. Mas cada uma tem uma estratégia de aquisição de clientes, tem um mercado-alvo, tem uma proposta de valor diferente. Eh, e é loucura, né, porque você um dia se acorda de manhã e o concorrente, pô, criou um negócio diferente, lançou uma campanha, fez uma promoção, apareceu na Globo, né, cara, assim, pô, como é que é a relação com a concorrência? Porque conseguir a própria máquina girar
já é muito complexo. E aí você tem esse fator da concorrência que está fazendo outras coisas, e não significa que o que a concorrência está fazendo está funcionando perfeito. Você olha e fala: "Pô, os caras são gênio, estão fazendo isso". Pô, a Pipe Lovers, a minha empresa, ela é ridiculamente pequena. E aí direto eu vejo empresas grandes copiando coisas que eu estou fazendo. Aí, assim, me dá até uma paranoia, que eu falo: "Cara, espera aí, nem eu sei se está dando certo e o cara tá me copiando". Tem uma simetria de informação, se é assim. E que tá difícil. E aí o cara vem me copiar porque ele acha que tá fácil. Ele tá vendo ele tá vendo só como é que é essa relação com os concorrentes. Cara, primeiro assim, ó, vamos lá, concorrência, aí uma visão pessoal, concorrência é sempre bom, na minha humilde opinião, assim, e eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas onde, e eu tive cenários diferentes, né, experiências onde isso era presente. Sem nenhuma dúvida, esse acho que é o mais intenso, né, até porque acho que você falou um pouquinho mais cedo, né, e aí voltando para a história do mercado, você já tinha lá as 4, 5 grandes, e o iFood foi a última dessas inovadoras, né. Tinha as grandes, tinha as inovadoras. Tinha as inovadoras, e aí a gente entrou. Então assim, eu vejo sempre com bons olhos, porque, te te estimula, te provoca a dar e encontrar atração nas coisas que de fato vão, mover o teu negócio. E quando eu falo mover o nosso negócio, é levar uma proposta de valor mais interessante para quem está do outro lado. Seja a empresa que estava contratando ou seja o usuário, no caso de benefícios, que está na ponta. Então, cara, tem um benefício que eu acho que é muito claro, assim, eu não escolheria um cenário do tipo: "Puta, cara, tem um monopólio aqui", né. Sim, eu acho que, eh, acaba tendo algum tipo de perda, assim, do ponto de vista de provocação, né, daquilo que é solução. Então acho que esse é um primeiro ponto. Eh, Quando a gente olha, e aí de novo uma visão minha de como encarar isso, né, eu acho que é uma balança que a gente aqui como gestor tem que fazer, basicamente em 2 pilares, tá. O primeiro é a tua essência, Uhum. e o segundo é o olhar para fora. E olhar para fora passa em olhar para o teu concorrente, mas principalmente olhar para quem tá na ponta, né, para o teu Uhum. cliente. Por que que a primeira é importante? Porque se eu só fizer o de fora, toda hora eu tô mudando a minha essência e daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou. A gente tem uma essência muito clara quando eu falo de iFood benefícios, né. E aí, brevemente aqui, né, o iFood já é, acho que todo mundo conhece, maior plataforma de alimentação da América Latina. Enfim, disruptou o seu mercado, é líder disparado. Como eu estava dizendo, esse mercado de benefícios é importante porque uma parcela significativa da população brasileira se alimenta através desse tipo de benefício. Então, para a gente é muito genuíno entrar nesse mercado e levar a disrupção, Ajudar o cliente do seu cliente, ajudar o né. cliente do meu cliente a comer mais barato e, portanto, ser um benefício, com valor percebido maior, daquele colaborador, daquele funcionário pela empresa. No fim, todo mundo fica feliz, mas é muito genuíno pra gente, não é: "Puta, cara, nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de alimentação de uma forma bastante impactante para aquilo que é o cenário do Brasil", por exemplo. E a nossa essência, ela tá muito ligada à tecnologia, Uhum. que é a essência do iFood como um todo, então tudo que a gente leva pra ponta, e quando eu falo ponta aqui é o colaborador, o app, a solução, o desconto e a plataforma de recursos humanos. Cara, é impressionante como esse mercado estava muito atrasado em alguns features e como o RH gasta tempo fazendo isso. Então, é tecnologia, é o ecossistema, que hoje já joga muito a favor, né? Um exemplo claro é o negócio do clube, né? O Clube iFood, ele tá disponibilizado de forma de graça, gratuita para todos os usuários. Então, olha, aí você já tem, você já Você falou, paga R$ 50 e, cara, tem muito mais coisa vindo. pô, R$ 50, quantos usuários tem hoje de iFood benefício? Só aí já tem um caminhão de dinheiro e Tem uma série de coisas que são potencializadas, né. Então, tecnologia, o ecossistema em si, e muito de transparência, né, muito de puta, cara, de conseguir ser genuíno nessa troca com o mercado. Então, beleza, uma vez que eu tenho essa essência, eu preciso olhar para fora, né. Tem até um negócio interessante aí do início do iFood Benefícios, que depois eu te conto, que deu errado pra cacete de uma feature, mas eu preciso bater no cliente e entender. Então, o meu par lá que cuida de produto, o Ettore, a gente brinca que ele é o Steve Jobs, inclusive a gente tá com uma série agora de vídeos no
no LinkedIn, que estão sendo super legais, cara, toda semana, inovação, produto. E eu, como vendas, trabalho muito junto com ele, e fala, cara, vem comigo, reunião, olha as objeções que eu tô tomando aqui. Monta alguma coisa lá para eu contornar essa E objeção. entra junto com o time de CS, né, então nos clientes que eu tô prospectando e também, na minha base. É, a gente precisa disso, né. E ao mesmo tempo olhar a concorrência. De novo, a concorrência é muito legal, você precisa olhar o que está sendo feito, você falou: "Ah, puta cara, eu acordo e o meu concorrente fez". No nosso caso, muitas vezes a gente acorda e quem fez foi o governo. Ele chega lá e fala assim: "Cara, isso aqui não pode mais". E aí do nada, essa proposta Sabe aquilo que eu falei? A gente mudou de ideia aqui. a sua proposta de valor, aquela alavanca comercial que estava o mercado inteiro usando, pum, acabou. E agora? Aham. Que eu faço? Volta para casa, prancheta, por isso da proximidade com o time de produto, com o time de operações, para tentar pensar, em outras alavancas. Então, cara, eu acho que é isso, assim, você tem uma essência muito grande e olhar para fora, mas não pode estar desequilibrado, né. Se você tiver também só olhando muito para dentro, sem olhar para fora, daqui a pouco você tá fazendo uma coisa que ninguém compra, que é um pouco desse exemplo aí que Muito bom. Agora, assim, na velocidade com que essas coisas acontecem, você tem às vezes pouco tempo para avaliar todas as alternativas, todas as possibilidades. Você já tem às vezes alguns números na cabeça, qual que é o meu CAC, quanto que eu posso investir, qual que é a comissão. E quando você toca muitas coisas para lá, algumas coisas vão dar errado, né? Você decide ali no calor da emoção e na prática não funciona bem assim. Teve alguns casos aí que você falou: "Cara, agora vai, encontramos aqui a solução, a nova fórmula da Coca-Cola", e a hora que foi pra prática, meu, foi um baita tiro no pé que teve que puxar a alavanca. teve algumas, cara, teve algumas, assim, dá pra pensar inclusive, da minha jornada toda, mas deixa eu te contar essa do iFood, porque ela é bem legal, assim, o iFood Benefícios, a virada ali de chave foi na pandemia. Então, todo mundo em casa, de repente, a gente tinha toda a população das empresas com as tiqueteiras tradicionais, não conseguindo consumir no iFood, porque a grande maioria dos restaurantes não aceita, porque a taxa é muito alta. Então aquela pulguinha que estava atrás da orelha, a gente falou: "Não, agora é o momento, então, puta, vamos fazer". E a gente começou com a gente mesmo, né. Então eu desenvolvi a primeira versão do produto e falei: "Food lovers, né, colaboradores iFood, passem a utilizar". E aí, no auge da pandemia, tudo vai ser digital e tecnologia, e a nossa população, né, uma empresa de tecnologia, todo mundo Todo mundo é todo tem um iPhone e o mercado de benefício agora não precisa mais ter cartão. Eu não preciso mais do plástico. Eu vou fazer um pagamento com QR Code, não era, né, tô falando, as wallets ainda não estavam 100% distribuídas, mas chegaria naquilo. Cara, quase teve greve. o interno ainda. Interno, quase teve greve. Tô te dando um exemplo aqui de produto, né. Ou seja, não chegou nem no cliente, foi na população de quantos são quantos funcionários hoje no iFood? 7.500, naquela época devia ter uns 1.500, 2.000, cresceu muito, né, nesses anos. Mas assim, bizarro. E olha só, né, puta, eu já tinha os incumbentes, eu já tinha os inovadores, eu vou criar mais uma inovação. Cara, deu errado pra cacete. Por quê? Porque a utilização não é só pelo funcionário, às vezes ele pega o cartão, ele deixa com uma outra pessoa da casa que vai fazer as compras. Então assim, o olhar para o mercado, né, e falar: "Puta, beleza, tem oportunidade, vou rápido pra caramba", cara, esse foi um erro, assim, retumbante. Talvez E a daqui gente a não algum tempo realmente por exemplo, eu saio de casa hoje só com o celular na mão, mas, é isso. né, não dá muitas vezes pra você até estava certo, mas não estava no timing, talvez desse Talvez desse seja isso, mas posso até te dizer, cara, conhecendo mais o mercado, né, você ainda vai ter uma grande parcela da população que não vai ter um nível de digitalização, assim, tão grande. Então, a amplitude da oferta, ela vai fazer muito sentido, né. Então acho que esse é um exemplo legal de produto, assim, que a gente geralmente gosta de contar, eh, porque é muito fácil falar das coisas que deram certas, só funcionaram, né. Quando eu penso, assim, em processos comerciais ali, né, puta, de tudo que eu já vivi, eu tive um caso muito interessante, assim, na XP, né, a gente estava crescendo muito, de novo, não era vendas, mas era a área de geração de receita nova ali, e a gente tinha uma tese muito clara de cara, se eu colar a minha marca, né, se eu colar a XP, que é uma marca premium, em outros momentos de consumo premium, eu consigo falar com o meu, usuário potencial, com o meu consumidor aqui, cliente potencial, com um CAC muito mais baixo do que eu pagar a mídia. Tesão, faz sentido, né?
Então, poxa, eu vou na Mercedes, eu vou na JHSF, eu vou na Rolex, eu vou... Que marcas premium que tem aquele público, como é que eu distribuo? Que arranjos comerciais eu consigo fazer para fazer isso acontecer? E assim, quando eu cheguei na XP, aquelas coisas de gaveta que já tava, e toda reunião alguém falava: "Pô, precisa fazer esse troço, porque tem dinheiro pra caramba, a gente vai destravar, tal, tal, tal". Eu falei: "Puta, beleza, vem cá, daqui". Bota pra rodar, rodamos 6 meses, um pouco mais, 6, 8 meses. Cara, R$ 0. 0 pessoas que compraram um Rolex com o cartão XP. R$ 0 de aquisição de novos clientes naquele momento. A gente até conseguiu medir uma influência, como se fosse uma influência de branding, né. Então ele teve contato, depois ele abriu, mas aquela coisa que, enfim, Quero medir, né? não rola medir, né, não rola atribuir pra quem tá pilotando o budget ali. Mas a gente aprendeu que, puta, beleza, é o mesmo público, não é na jornada. A hora que o cara tá na Mercedes, na BMW, onde quer que seja, na jornada de compra de um carro, ou quando ele tá na JHSF hospedado ou vendo alguma propriedade, ele não quer pensar nos investimentos. Não é ali que eu vou conseguir falar com ele. Mas de novo, na ânsia do eu preciso ir em todos os canais possíveis para trazer o máximo de resultado no menor tempo, você começa a Mas essa tese é interessante, né, assim, eu sou cliente da XP e, direto eu sou impactado ao revés disso, né, ou seja, dessas parcerias com as marcas, de você, compra aqui no e-commerce de tal, compra no TAI, compra na Vivara, compra não sei o quê. Ou seja, tinha uma sinergia aí, é que essa machadada não derrubou a árvore, mas tinha outra, e aí você precisa de um pouco mais de tempo para encontrar, porque aí nesse caso específico entra no play de parcerias, isso. né. Pra você fazer uma parceria, você precisa estar no timing e o outro lado também, não adianta Uhum. você como XP, eu quero capturar um monte de cliente, e do outro lado não é a missão Perfeito. do cara, né. Que é o que eu falei no começo aqui de channel market fit. O produto da XP era o mesmo, Hum. era plataforma de investimento, a maior, melhor do Brasil. Quando eu distribuo no digital, funciona. Quando o meu canal é o assessor, funciona. Quando eu vou com a marca na parceria, puta, cara, não rolou. Ou pelo menos naquele momento ainda não rolou. Então são essas adaptações aí, ó. Muito bom. Cara, estamos chegando aqui próximo do final do nosso Boa. podcast. Lembrando nossa audiência aqui que o Vamos de Vendas é uma iniciativa do Zorro CRM. CRM que foi escolhido pela Forbes, revista Forbes, em 2025, pelo terceiro ano consecutivo, como o melhor CRM do mundo. Pelo Instituto Gartner, aquele que faz análise das tecnologias, como o CRM mais visionário do mundo, e pela Nucleus Research como aquele que tem a melhor tecnologia. Então, se a sua empresa está buscando olhar para uma nova plataforma de tecnologia de gestão de clientes, entra lá em zorro.com/CRM para conversar com o time da Zorro. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com como a galera é boa demais, além dos produtos incríveis, com mais de 120 milhões de usuários no mundo, né. Então, fica a dica aí para quem quiser conhecer sobre a Zorro. Rica, para a gente ir para a última pergunta aqui, cara, vamos falar um pouco de futuro e ver se a gente ajuda aqui os nossos ouvintes, nossa audiência, com novas janelas de oportunidade de mercado, né. Eu queria ouvir de você, um cara que já teve no mercado de internet, já teve no varejo, já teve no e-commerce, já teve no mercado financeiro, agora está no mercado de, sei lá do que dá para chamar, no mercado iFood, né, porque é tudo. Eh, Cara, o que que você acha que tem vindo aí como grandes oportunidades, janelas de oportunidade de mercado, e como que quem é líder de negócio, líder de vendas, profissionais de vendas, podem surfar essas próximas ondas que estão por vir aí? Eu vou chover no molhado aqui para falar do tema que todo mundo tá falando, mas que para mim é onde eu acho que tá a grande oportunidade, né, que, tá relacionado à inteligência artificial. Eu tenho uma visão, Gu, que eu até tenho compartilhado com algumas pessoas. A Bibi esteve aqui ontem, né, Zenchele. Eu encontrei com ela hoje no evento e a gente falou disso e tal. Eh, eu tenho uma visão em relação a esse tema que é a seguinte: hã, a velocidade de inovação nessa frente está muito grande. A possibilidade de aprender, ela tá muito mais fácil do que a gente tinha, por exemplo, com a internet lá atrás, né. Você tem acesso a aprendizado, então individualmente as pessoas elas vão, conseguir destravar o conhecimento de uma forma como nenhuma outra disrupção possibilitou até hoje. Mas eu ainda acho, cara, que tem um espaço, bastante grande
para empresas que vão ajudar outros negócios a, de fato, implementar qualquer que seja a alavanca de inteligência artificial dentro das operações, né. Eh, eu estava dando exemplo ali, né, do que a gente está fazendo, dentro do iFood, benefícios, e a gente é muito privilegiado, Uhum. porque eu sou essencialmente uma empresa de tecnologia, eu tenho um exército de pessoas que Eu tenho dinheiro, né, eu tô crescendo, é o ambiente eu perfeito. tenho as cabeças que estão liderando o desenvolvimento desse troço no Brasil, e ainda assim não é simples. Uhum. Ainda assim não é simples. "Ah, mas tem a solução". Tem. "Ah, mas tem o SaaS lá que você paga 29 alguma coisa por mês e ele te automatiza a conversa do WhatsApp para o seu SDR". Legal, tá lá. Não é esse o cenário. E aí o paralelo que eu faço, e acho que é onde está a grande oportunidade, o começo da internet lá atrás, todo mundo tá fazendo muito desse paralelo, eu faço muito em relação às agências. Então pensa, empresas lá atrás, boom da internet. Puta, cara, minha jornada ela já tá passando a ser digital. Eu preciso de um site. Uma galera ganhou dinheiro Ficou rico fazendo fazendo site. site, construindo o básico do básico do básico Até hoje tem da gente que presença fez digital. site. Primeiro era presença digital, Uhum. e aí depois foi a jornada digital, e aí depois disso veio mídia, que no começo não tinha, né, primeiro você só queria estar online, depois a mídia começou a ganhar, e aí as agências foram, né, elas foram ocupando as agências digital, elas foram ocupando esses espaços. Cara, eu acho que tem uma frente gigante. Aí voltando no paralelo, Então, ou seja, é o que é legal você falar aqui é que você não tá dando uma recomendação pra, pô, você vai ser o próximo iFood, mas não, assim, tá vindo a onda da IA e tem um monte de você pode ter pequenos barquinhos e surfistas ali que vão ter as agências de site é olhando pra essa oportunidade, né. É isso, e eu não preciso ser especialista em AI, não preciso saber de LLM, eu preciso entender de negócio, Uhum. eu preciso entender de processo, eu preciso entender dessas plataformas, porque no fim do dia eu não tô dizendo assim: "Puta cara, entra numa empresa que tá com um desafio de vendas, de marketing, de operação de CX e desenvolve uma IA", não é isso, entendi o teu problema, eu entendo do negócio, eu entendo do processo. Tem 30 plataformas de 29 alguma coisa que eu vou te ajudar a implementar. Qual que é o sistema que você tem, né? Como é que isso conversa com o teu Zorro, por exemplo? Como é que uma coisa alimenta a outra? Como é que isso potencializa a tua plataforma de atendimento ao cliente ou a tua plataforma de planejamento comercial, sei lá. Eu particularmente, cara, tenho ficado muito incomodado com isso, assim, né? Porque, enfim, A bola tá pingando de mochila. a gente tem cabeça de empreendedor, mas a gente sempre tá olhando essas oportunidades. Então, cara, eu tô lá, tô no meu dia a dia do iFood e eu falo: "Cara, ninguém ainda não ocuparam esse espaço". E eu acho que vai ter uma trajetória, vai ter uma janela, porque aí fazendo paralelo de novo com as agências, né, com o digital, o que aconteceu? Na medida em que o conhecimento ele foi sendo mais democratizado, as empresas aprenderam e começaram a internalizar. E é o que faz as agências de publicidade tradicionais sofrerem pra cacete, o mercado deles tá complexo. Era assim, pra Meta falou que agora vai matar todo mundo. Então, assim, em algum momento, esse troço vai ser internalizado, porque o conhecimento ele tá disponível, mas tem uma janela, Uhum. tem uma janela. E, cara, tem bastante dinheiro na mesa, assim. Acho que eu saí um pouco do que é Não, mas é mas é muito legal essa visão que você trouxe, porque é isso, assim, onde todo mundo tá falando, e a gente gravou vários podcasts aqui nos últimos dias que vão sendo disponibilizados, não teve nenhum episódio que a gente não falou sobre inteligência artificial. Ou seja, tá latente que para qualquer negócio, para qualquer conversa que você vai ter, você tem que entender onde a sua empresa consegue impactar o seu cliente e como que essa relação, o negócio do seu cliente, o seu negócio vai ser transformado pela inteligência artificial. Em alguns negócios vai ser mais rápido, em outros vai demorar um pouco mais, mas tem uma janela, né, que provavelmente vai ser mais rápido do que o período que surgiu a internet e os primeiros sites até hoje, que demorou 30 anos. Isso aí provavelmente vai levar 3, né, é isso. As coisas assim, carinho, as coisas vão ser muito mais rápidas. Cara, muito bom, muito legal, baita episódio. Pra gente chegar na reta final aqui, como que a galera se conecta contigo? Qual a melhor forma de falar com você? Empresas que estiverem ouvindo a gente aqui, quiserem contratar iFood Benefícios, como é que faz? boa. Pessoal, Instagram, @Ricardo Peta, LinkedIn também, tem só o Diniz no meio, Ricardo Diniz, de Peta, página do iFood Benefícios também no LinkedIn e iFoodbenefícios.com.br.
Já testem. Já testem a nossa IA se tiver ali, porque a gente tá ainda. Até ir pro ar já vai estar redonda, já vai estar redonda. A gente tá direcionando o tráfego, não tá 100% ainda. Provavelmente vai cair com alguém do meu time lá, ou se não, me escrevam direto e, puta, eu vou fazer. Vai lá e escreve assim, pô, eu assisti um podcast com o seu chefe, ajuda aqui. Tipo isso. É isso aí. Muito bom, cara, sensacional. Obrigado demais por compartilhar a sua experiência, a sua história. Parabéns, sucesso. Obrigado desse desafio, né? A galera acha que vai ser fácil. Pô, o cara tá no iFood, tem caminhão de dinheiro, tem a hora que você tá lá no dia a dia, meu, a meta bate na bunda todos os dias. Nem me fala, valeu demais, Gu. Galera, estamos chegando no final desse episódio. Como eu digo aqui todo santo episódio, sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, se você chegou até aqui nesse episódio, agora é aquele momento. Tira um print da tela aí do seu celular ou do seu computador e posta nas redes sociais. Posta no Instagram, posta no LinkedIn. Me marca lá, @gupagota, @zorrobrasil e @vamos de vendas podcast, para a gente ver o que vocês estão achando desse podcast e desse episódio especificamente. Combinado? Por hoje é só e vamos de vendas!